Pedrosa, e essa treta com o Orediano no Vasco, hein? Ele decidiu engessar a mão. Ai, gente, e só volta a jogar na próxima temporada, é isso? Não. Não é isso? Não. Eu vou pedir pra galera botar o tweet do Vasco. Cadê? Bota lá. Porque eu acho que Tem aí? essa história... Ah, tá pegando. Ela não é apenas uma situação do Orediano. E aí eu vou ter que esperar a galera colocar ali, porque pra mim o Vasco cometeu um grande erro. Por quê? Um grande erro. O Vasco, como departamento de futebol, como departamento médico e como departamento de comunicação, esse numa menor escala, cometeu um grande erro ontem. Vamos lá, Fernando. O Vene sabe muito bem disso. Quando você tem um ativo no seu clube, você tem que fazer tudo pra não desvalorizar esse atleta. Tá aqui, correto? Ó, vou ler aqui pra vocês. Lê aí. O atleta Luca Orediano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito da mão durante a partida diante do Cuiabá no dia 2 de novembro pelo Brasileirão. Diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento e o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização gessado, após consultar o médico da Argentina. Vamos lá e eu vou explicar aqui a minha linha de raciocínio. O Luca Orediano ele foi o maior investimento do Vasco em 2023. Foram 20 milhões de reais, tá? Então, 20 milhões de reais não é qualquer coisa. É um grande investimento, fora salário, fora luvas. Esse cara é um ativo do clube, Fernanda. Se ele teve uma lesão, essa lesão ela tem que ser tratada internamente. Mesmo tendo 3 tipos e 3 opções de tratamento, onde o atleta tem o direito de consultar outros médicos e escolher o que é melhor para ele porque é a carreira dele, o departamento médico do Vasco tem que tratar isso internamente. Deixa o tweet ali. Cadê? Pedir pra galera deixar o tweet ali. Quando você torna esse tweet público, sabe o que você faz com o Luca Orediano? Que provavelmente não vai voltar no final da temporada. Há uma expectativa dele voltar nesse ano ainda. Mas se ele não voltar, sabe o que você faz com ele? Você joga ele aos leões. Porque em 3 opções, ele está escolhendo uma opção e é isso que o Vasco deixa entender na nota. É isso que o departamento médico do Vasco deixa entender. Que ele está escolhendo a opção onde ele não vai voltar a jogar. E aí o que a torcida faz? Chinelinho, não joga nada, não se entrega, não sei o quê. E ele já é um jogador introspectivo. Ele já é um jogador que está passando por um processo de adaptação. E depois do melhor momento dele, quando ele faz o gol contra o Cuiabá, e infelizmente ele se lesiona, isso ele não controla, o Vasco vai lá e posta uma nota dessa, colocando o jogador aos leões, como se ele tivesse escolhido um médico na Argentina e escolhido um tipo de tratamento que teoricamente eles deixam entender aí que não foi o indicado pelo departamento médico do Vasco. Existe um monte de erro nisso aí. Primeiro, do departamento médico do Vasco de não ter assumido, isso se trata internamente. Segundo, do departamento de futebol, porque está desvalorizando um ativo do clube. Quando você escolhe isso aí como instituição, postar o nome do cara falando que ele não quer jogar de forma, entre aspas aqui, você está falando assim, ó, esse jogador, o meu jogador aqui, ele escolheu um tratamento que ele não vai jogar. Como é que o mercado olha isso, Venê? Pô, esse cara não quer jogar, esse cara não se entrega, entendeu? E aí, em menor escala, porque tudo isso aí passa pelo DM, passa pelo departamento de futebol, mas o departamento de comunicação do Vasco, que hoje não tem um diretor de comunicação, que o Felipe Costa foi pro Grupo City, e hoje o Vasco está sem diretor de comunicação, também erra ao postar isso. Se você abrir os comentários dessa postagem aí e de todas as outras, porque não é só no Twitter, é o Vasco como instituição, você jogou o atleta aos leões. Então, pra mim, isso é um erro gravíssimo. Se o Orediano optou por um tratamento de engessar, qual era a postura do Vasco? Olha, gente, internamente a gente pode até discordar, mas é o nosso jogador, é o nosso atleta, é o nosso ativo. Então a gente vai tratar como? O Luca Orediano fraturou a mão e resolveu engessar. Ponto. Acabou. Expôs o atleta, desvalorizou o atleta e expôs ainda o departamento médico. Porque se o cara tá indo consultar o médico na Argentina e opta pelo tratamento do médico na Argentina, o que você pensa? Ué, então o departamento médico aqui do Vasco não serve, né? Enfim, pra mim, uma sucessão de erros, principalmente do departamento médico e do departamento de futebol. É porque, assim, hoje em dia essa questão clínica, ela é muito debatida, né? E às vezes até por nós mesmos, jornalistas. E aí, às vezes, o Vasco teve uma preocupação até dele e não do jogador. E do jogador a gente percebeu que realmente não teve. Ele pensou o seguinte, assim, cara, a gente não, provavelmente era a terceira, não é uma informação, provavelmente era a terceira opção de escolha, até porque ninguém engessa mais, né? Se a gente parar pra pensar, a gente tem hoje processo cirúrgico, né? Que não é o não conservador, mas que é um retoque muito mais rápido. Mas, enfim. E aí foi uma escolha do jogador, mas às vezes há uma resistência ali de médico para médico e tal. E aí o Vasco pensou, cara, a gente não escolheria isso, a gente pode ser atacado por colegas, né? De escolher engessar um braço.
E a gente coloca, olha, quem escolheu foi o jogador. Só que aí Pô, tem esse efeito... como é que o clube expõe o atleta assim? E a mesma coisa quando você expõe um atleta desse, na ideia que você tá falando, e eu concordo, que é a mesma coisa que você fala assim, e aí, irmão, beleza? Vender meu carro aqui, pô. Vem cá, esse carro aqui que eu tô... Ó, só tem um detalhe. Ele não liga quando tá muito calor, a porta dele tá quebrada. E um negócio, a bomba não funciona mais. E tu tá botando isso no anúncio, tá? Então, é isso. Eu tô vendendo o carro pra ele e eu tô falando, ó, esse carro aqui, ele é meio teimoso, hein? E aí, quando você vai... É um ativo, como você falou. É quando bizarro. você vai vender o jogador, Eu ele... sempre defendo do clube se comunicar sempre, Eu também, emitir também. nota. Eu sempre defendo. Mas nesse caso aí, pra mim, tá nítido que aconteceu uma queda de braço nos bastidores e o Vasco quis tirar o seu da reta e, de fato, botou o jogador, como o Pedrosa disse aí, jogou o jogador aos leões. Nesse caso aí, quem sou eu para dizer isso? Não trabalho com comunicação, nunca trabalhei com comunicação. Sim. Não, eu digo assim, departamento de comunicação de clube, não trabalho em assessoria, nunca trabalhei. Mas nesse caso aí, internamente, a minha decisão seria, sabe qual? Não vamos falar nada. É. Ou não fala nada. Ou não fala, ou DM, ó. Nós discordamos de você, mas isso fica aqui. Isso fica aqui. Fernanda, abre essa postagem depois. É sacanagem o que fizeram com o moleque. Ou você compra a ideia do seu jogador, ó, beleza, você escolheu isso, a gente não faz nada, vamos com você até o fim, ou você fica calado. E assim, isso aqui faz isso me remete, uma manchete nossa. Por exemplo, Como que foi que eu li aqui, né? Exato. É a manchete, exato. né? Não, tem jeito. e aí, a gente transforma isso numa manchete. eu vi os comentários dessa postagem, de fato, Eu assim, vi todo também. mundo contra o jogador, o que já era de se esperar, né? Claro, o torcedor vai pensar o torcedor, assim, o torcedor lê isso e fala assim, pô, o cara tem Fugiu da várias temporada, opções, tá faltam fugindo 6 da jogos. temporada, chinelinho, fim de temporada, quer ficar na Argentina. Ou poderia até ser, não sei se é o caso, às vezes, se a gente parar pra pensar, faltam 20 dias pra acabar o ano, né? Sim. Qualquer tipo de possibilidade de tratamento seria ele não voltar. Ele ia imobilizar E aí a mão, de qualquer forma. Você imobilizar, você operar, eu acredito, né, gente? Eu imagino. Sim. Em 20 dias, em menos de 20, uma mão, você Agora. não volta. Então poderia até ser dito assim, lembrando que para as 3 possibilidades o atleta não retornaria nessa temporada. E você já internamente, entende que... isso, aí o Vasco se defende. Isso, gente, eu tô falando isso aqui, eu procurei as pessoas, tá? Tá. Eu procurei o departamento Claro, de futebol do a Vasco, gente sabe. eu procurei departamentos de comunicação, eu ouvi também de fontes ligadas ao departamento médico. Então tudo que a gente falou aqui é apurado, porque não existe opinião sem informação, tá? Então o Vasco, ele se defende de uma seguinte maneira: a gente não falou que o atleta não volta até o fim do campeonato. Quem falou isso foram as matérias. Sim. E internamente eles ainda acreditam que eles vão contar... ele volta ainda? Eles acreditam que eles vão contar com o Luca Orediano. O ponto pra mim é, se a gente descobre isso, Fernanda, nós como jornalistas, a gente precisa dar esse tipo de situação. Claro. Eu vou lembrar aqui do Marcelo Matos em 2017, o Vene trabalhava comigo. O Marcelo Matos foi procurar um tratamento no joelho dele, fora do Vasco da Gama, numa época que o Vasco tinha um capris, que eles falavam de lesão zero, que o Eurico vendia como se fosse a melhor coisa do mundo. E o Marcelo Matos, depois de algumas cirurgias, foi procurar ajuda em São Paulo. Você lembra dessa matéria? Claro que lembro. Eu lembro. Lá do Vasco da Gama me ligaram, diretor na época e também os médicos na época. Isso é um absurdo, o que você está falando? Isso é mentira, não sei o quê. Ano passado, aliás, esse ano, sabe o que aconteceu? O Marcelo Matos processou o clube por tratamento errado, pela forma como o Vasco fez ele voltar a jogar bola, e ele ganhou o dinheiro do clube por conta desse processo. Mas esse é um papel o quê? Do jornalista. Sim. O clube expor o atleta assim... Você tá certo. Ainda tem um Vamos ponto fazer aí uma que é coisa? antiético, Vamos falar sabe de por seleção. quê? O quê? Uma amiga minha que é médica, que é a Camila, inclusive assiste ao nosso programa todo dia, que ela falou o seguinte: além disso que vocês estão falando do atleta, do Vasco, ainda tem o sigilo médico do paciente que foi quebrado. Porque de que fato ele faz é uma isso. escolha, né? É isso, você não pode expor dessa maneira. Verdade. Isso Vamos faz fazer sentido. o seguinte, vamos apurar o tempo de... Eles não vão dizer, né? Não, eles não dão previsão. Expectativa, porque às vezes até o engessado era mais do que o outro. A gente não sabe, Mas eu o não sei essa ponto não é o informação. prazo. O ponto Não, é eu que acho eles que no- expõem o É a jogador exposição. dizendo eu que o também jogador acho, escolheu mas isso. a gente sabe que na hora do comentário do torcedor, que não tá nem aí pra nada, eles só estão pensando no quê? Olha aí, não quer voltar Mas esse ano. esse que é o Mas problema. esse é o ponto, entendeu o que eu tô falando? Mas era só dizer o Esse é seguinte, o problema, atleta... O claro Vasco que é. deixa isso entender, Claro, deixa entender isso. exatamente. Fernanda, o problema é o seguinte, eles falam que o atleta escolheu isso. Eles poderiam muito bem dizer, o atleta vai fazer um tratamento com lesionou. gesso. Ponto.
Acabou, isso. Vini. Você não precisa dizer que o jogador escolheu. Acabou. E digo mais, se ele tivesse uma assessoria pessoal agressiva, Vini, isso aí ia dar guerra. Eu falei isso pras pessoas no Vasco ontem. Eu liguei, olha só, eu falei assim, ó, vocês estão dando sorte, tá? É, porque o vocês jogador fizeram é isso com um tranquilão, atleta que é argentino, que chegou aqui nesse ano, que não tem um assessor, que não tem um empresário forte pra brigar. É isso. Porque se fosse qualquer atleta brasileiro, eu duvido que vocês fariam isso. Duvido. Duvido. Gente, o Gabigol, por eu exemplo, vou dizer uma coisa a ele vocês ia dois. falar assim. Vocês dois, olha, eu não sei como é que eu aguento vocês. Imagina o Gabigol. Ele ia Ai, repostar. Que Deus perdoe essas pessoas. Né? Olha aí, tem Pessoal, e o Vasco pode ter recebido aí um novo reforço para o jogo contra o Cruzeiro. O Medel, que foi convocado para a seleção chilena para jogar os 2 jogos da eliminatória, né, que o Chile tem, no jogo de ontem recebeu o cartão amarelo. E como ele já estava com 2 cartões aí, ou 3 cartões, se não me engano, para levar a suspensão, caso o certo era que se ele recebesse o cartão, ele não jogaria o próximo jogo do Chile. E aí a torcida vascaína fez bolão, estava fazendo apostas se Medel ia ou não levar o cartão amarelo. E ali numa confusão que pareceu meio forçado, né? Medel parece que forçou o cartão, porque já tinha acabado o lance, ele começou a discutir ali com o jogador do Paraguai e levou o outro cartão. Então, com isso, ele pode estar voltando para o time do Vasco para jogar o jogo contra o Cruzeiro. Só que vamos pensar, o Medel está lá com a delegação do Chile, ele é um cara que é capitão, um cara que tem experiência, e a seleção do Chile pode não querer liberar o Medel para o jogo do Cruzeiro. Se eles não quiserem liberar, ele vai ficar lá e vai ficar com a delegação para jogar, para pelo menos ficar ali na comissão técnica, ali no banco, para o próximo jogo. Então, mas é muito provável que ele venha para o jogo do Cruzeiro, que o Vasco aí custeie a sua vinda de lá, pague um jatinho particular para o Medel voltar, para ele estar inteiro contra o Cruzeiro, que a gente precisa aí desses 3 pontos para a gente fazer, para subir na tabela e quem sabe aí buscar uma vaga na Sul-Americana. Então essas foram as notícias de hoje. E aí galera, o que acharam? Não se esqueça, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e fique ligado que amanhã tem mais notícia do Vascão.